Novo teto programa Minha Casa Minha Vida, extinção da modalidade pró-cotista, possível baixa de juros, seu aluguel mais barato. Esse é o assunto do giro de hoje. Fala, meus abençoados, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão excelentes? Sejam muito bem-vindos ao seu Giro Imobiliário, um programa semanal com as principais notícias sobre o mercado imobiliário da semana. A primeira grande notícia que a gente vai conversar e abordar um pouquinho hoje é o aumento do teto do programa Minha Casa Minha Vida, agora é oficial, e eu vou te explicar um pouquinho para quem está perdido, não sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar desde o começo. Na última terça-feira, dia 20, o Conselho Curador do FGTS, Sistema Nacional de Habitação, informou que tinha o interesse de alterar o programa, o teto do programa Minha Casa Minha Vida, para R$350 mil em todo o Brasil e unificar esse teto para todos os estados. O que anteriormente era 264 mil, passou a ser 350 mil após uma aprovação. Para quem não sabe, o programa Minha Casa Minha Vida nasceu ali em 2009, com o governo Lula, criando esse programa para ajudar o pessoal a poder comprar casa própria, para ter um subsídio, para o governo participar da aquisição do primeiro imóvel dessa pessoa e ajudar a realizar aquele grande sonho da massa da população, que é ter o seu cantinho, ter a casa própria. Para quem não sabe, o programa Minha Casa Minha Vida é dividido em faixas. Faixa 1, aquela pessoa que recebe até 2 salários mínimos. Faixa 2, aquela pessoa que recebe até R$4 mil. E o faixa 3, para quem recebe até R$8 mil. O faixa 1, essa pessoa tem um poder de compra de entre 190 a 264 mil reais. Faixa 2 é a mesma coisa, só altera a renda. E o faixa 3, atualmente até 350 mil reais. Agora, no governo Lula, o Minha Casa Minha Vida vem se alterando constantemente. Anteriormente, no governo Bolsonaro, o programa Minha Casa Minha Vida passou a ser chamado de Casa Verde e Amarela, não alterou nada. O teto teve um aumentozinho no final da época do período eleitoral, mas não teve nada de tão relevante. Agora, com o governo Lula à frente aí da parte de moradia, que foi um dos grandes focos do Lula desde as últimas eleições, que é melhorar a qualidade de vida do brasileiro em relação à habitação, o governo resolveu aumentar o teto do programa. Por quê? O valor dos imóveis na maioria das cidades acaba sendo mais alto do que o teto. Tem algumas cidades que você não costuma encontrar imóveis que se encaixem nesse teto. Aqui na minha cidade é um exemplo disso. Hoje, uma pessoa morar em Anápolis, normalmente já tem que desembolsar o valor do teto ali, né? Tem que ter o valor do teto, basicamente os 20%. O programa Minha Casa Minha Vida ele vai te emprestar 80% do valor e você tem um subsídio. Aqui na minha cidade, o teto, 208 mil, subsídio até R$47.500. E essa pessoa precisaria desembolsar pelo menos uns 30 e poucos mil reais para comprar uma casa no valor mínimo do teto. Com o aumento do teto para 350 mil reais, vai abranger ainda mais o seu poder de compra. Você vai ter mais opções de imóveis que se encaixem ali no seu perfil de compra. Com o mesmo valor, talvez você consiga comprar imóveis melhores, porque normalmente você teria imóveis com avaliação maior. Marcos, tal imóvel está avaliado 350 mil. Beleza, você consegue pegar 80% disso, consegue pegar basicamente 280 mil reais. Com esses 280 mil reais, dá um imóvel muito melhor do que os 80% dos 208, que seria 166.400 reais. Para o faixa 1 e faixa 2 se mantém um subsídio, tá? A pessoa consegue pegar atualmente até 55 mil reais de subsídio. Agora com essas alterações. Sem as alterações, anteriormente era 47.500 reais aqui na minha cidade. Lembrando que essa mudança foi só para o faixa 3 do programa. A pessoa que é faixa 1 e faixa 2, ela se mantém igual estava. Faixa 3, a pessoa consegue até 350 mil reais com o banco. Depois desses rumores e isso tudo se tornar realidade, no dia 28 foi anunciado que entrará em vigor a partir do dia 7. Então, para você, amigo correspondente, você vai ter provavelmente algum treinamento, vai ter alguma tração manual, você vai conseguir se instruir melhor para instruir seus clientes corretores. Para você, corretor, você vai estar mais ciente também, vai ter que estudar um pouquinho, quebrar a cabeça um pouquinho para aprender ou se unir com algum correspondente para entender um pouco mais de como que vai funcionar. Para você, cliente, pergunta para o seu corretor, tenho certeza que ele vai conseguir te instruir da melhor maneira possível para você se atualizar e ficar totalmente informado de como que vai funcionar esse programa, esse novo programa Minha Casa Minha Vida. Eu, inclusive, vou trazer bastante conteúdo para vocês aqui no canal sobre o programa Minha Casa Minha Vida, sobre as alterações, sobre notícias do mercado. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, clica aqui embaixo, você fortalece demais, me ajuda demais a trazer conteúdo para vocês. Ativa o sininho, curte esse vídeo e já manda para alguém também, para algum amigo que talvez queira saber sobre notícias do mercado imobiliário. Com essa notícia do aumento do teto do programa Minha Casa Minha Vida, muitos clientes estão acabando esperando um momento ali da atualização para poder comprar. Só que tem um ponto positivo e um ponto ruim, então eu vou dar a minha opinião para vocês de que se o teto, assim que o teto aumentar, né, você vai ter um aumento no valor dos imóveis. Algumas cidades comportam ainda aumento. Aqui na minha cidade, provavelmente se aumentar muito, diminui o poder de compra e os consultores vão acabar ficando com casa muito tempo empacada, muito tempo parada. Então, talvez o melhor momento para você comprar, eu costumo até falar isso nos meus vídeos de imóveis. O melhor momento para você comprar foi ontem, você já perdeu ontem, você já não volta mais no tempo. O segundo melhor momento que você tem é hoje.
O terceiro melhor momento é amanhã, só que o terceiro melhor momento talvez você se frustre, porque você vai pegar o imóvel que você estava olhando no segundo melhor momento mais caro. Outra grande notícia foi sobre a modalidade pró-cotista. Há algum tempo a gente vem ouvindo aí que o pró-cotista vai ser extinto, que vai acabar o pró-cotista. Inclusive, corretor, se você tem clientes aprovados na modalidade pró-cotista, já acelera isso aí, tá? Mas de antemão eu te adianto, não vai acabar a modalidade pró-cotista. Até porque só Minha Casa Minha Vida e o pró-cotista que utiliza recursos do programa FGTS. Como que isso funciona? A gente tem duas modalidades ali de empréstimo, seria do FGTS e da poupança. Do FGTS é o Minha Casa Minha Vida e o pró-cotista. Da poupança, o SBPE. O SBPE ele tem uns juros um pouco mais alto, porque hoje a Caixa paga para o correntista da poupança em torno de 6,5% por ano. Se ela empresta esse dinheiro a basicamente 9%, ela tem um lucro de 3% ao ano. Então isso não é tão bom para a Caixa, né? Agora no FGTS ela paga muito pouco a remuneração ali do dinheiro parado do FGTS e empresta a uns juros aí de 5%, 6%. Na modalidade pró-cotista para imóvel usado, ela tem se extinguido ainda mais. Para quem tem cliente aprovado em pró-cotista usado, pode correr com esse processo, tentar acelerar ao máximo, mas você não vai conseguir ter recurso. Eu perdi uma venda alguns meses atrás, o cliente ficou em torno de 3 meses esperando reserva. Então assim, tá bem escasso, tá tendo muito pouco. Para imóvel usado eu não te aconselho aprovar seu cliente no pró-cotista. Convence ele do SBPE, tenta deixar ele no SBPE porque compensa muito mais. Outra coisa que eu tenho que falar da modalidade pró-cotista, para imóvel novo ela ainda tem, tá? Mas um dado do G1 em 2018 falou sobre essa extinção de recurso. Porque mesmo que o recurso do FGTS não vai acabar pela quantidade de pessoas que tem de CLT trabalhando de carteira assinada e FGTS sendo depositado, não vai acabar. Mas assim, pelo juros estar muito baixo, pode ser que há uma alteração e sim volte recurso. Mas de antemão você não vai conseguir financiar imóvel usado pela modalidade pró-cotista. Outra coisa que eu tenho que conversar com vocês, outro grande assunto para a gente abordar, é a respeito da taxa de juros. Pode haver uma baixa, Marcos, na taxa de juros? Tem tanta gente que pergunta, tem muito cliente que fala, Marcos, os juros podia baixar, parcela tá muito alta, tá ficando muito caro, tá ficando muito difícil comprar imóvel, mas vamos lá, deixa eu te falar. Na verdade, desde a pandemia ali, a gente vem tendo uma alta muito louca, né? No ano passado, a gente teve um acumulado de 12,39% ano para 2022. Já em 2021, a gente teve ali aquela parte de pandemia, bateu 4,42% acumulado ano da taxa Selic. Em 2020, a gente teve a menor taxa Selic já vista, em torno de 2,73%. Marcos, o que essa taxa Selic faz? Essa taxa Selic regulamenta todos os juros, regulamenta a inflação, regulamenta tudo que você vê de valor de alta e baixa em valor de mercado das coisas, tá? Vai influenciar tanto no seu financiamento como em compras de outros produtos, outros bens, também influencia porque a inflação vai estar mais alta, o poder de compra vai estar menor, o governo vai restringir um pouco o gasto, aumentando o preço para não virar aquela demanda louca, a inflação também dá uma baixada muito boa, uma alta muito boa. Já esse ano, até agora, a gente tem acumulado 5,37, uma projeção quando fecha em 12,25, com a queda aí de pelo menos em torno de 0,25% aí no acumulado ano. Marcos, mas está muito confuso isso, está falando só número. Vamos lá. Para você que quer entender um pouco mais sobre isso, aí já pularia um pouco para a parte de economia. Eu te aconselho até ler alguns livros, estudar alguns canais, entender um pouco mais sobre isso, porque o seu cliente, se ele for um cliente bem estudado, ele vai te perguntar. Se não for um cliente muito estudado, ele não tá nem aí pra isso. Ele quer morar na casinha dele, quer pagar a parcelinha dele, ele não quer nem saber, ele só quer o cantinho dele. Mas se uma pessoa muito instruída, ela vai fazer até algumas objeções, talvez no seu atendimento, falando sobre juros está muito alto, não compensa eu comprar agora. Selic está muito alta, não compensa eu comprar agora. Você tem que aprender a controlar essas objeções do seu cliente, fazer acontecer e ajudar ele naquele momento, instruir ele que é a melhor hora dele comprar, que depois os imóveis vão subir, que os imóveis vão reajustar. Outra coisa que eu quero abordar com vocês também, mais uma notícia muito bacana da gente conversar sobre, é o IGPM baixando. Marcos, o que o IGPM tem a ver com tudo isso? O IGPM é o Índice Geral de Preço de Mercado. O IGPM ele regula aluguéis, regula algumas compras de lotes, você tem alguns contratos são registrados com IGPM, a sua parcela é registrada com IGPM, então isso influencia em diversas coisas. O Índice Geral de Preço de Mercado ele é um dos índices mais importantes juntamente com o IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, no dia 30/5 ela divulgou que o IGPM teve uma baixa de 1,95 no valor, então o IGPM está negativo, está com menos 1,95. E no acumulado ano está em torno de menos 6,86%. Isso influencia tudo no seu aluguel, que o seu aluguel se for registrado com IGPM, seu aluguel vai baixar um pouco.
Isso influencia na parcela do seu imóvel que você tem comprado na planta ou pronto. Vai influenciar também, que for registrado com o IGPM, você vai ter uma baixa aí de 1,95. Inclusive, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, pode abrir o site da Fundação Getúlio Vargas ou do Quinto Andar, que é um site de imóveis também, e dá uma olhada, dá uma lida nesse conteúdo, porque é interessante, é muito interessante, corretor, você se manter atualizado sempre sobre economia, sobre taxa de juros, sobre taxa Selic, sobre GPM, sobre TCA, sobre INCC. Tem muita coisa bacana que você pode se atualizar que vai valer muito a pena para você. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que se encerrou o prazo para declaração do imposto de renda. No último dia 30 foi o último dia. Para você que não declarou, você perdeu a oportunidade de ouro para poder comprovar a sua renda. Para você que declarou, Marcos, ainda eu consigo retificar? Às vezes eu fiz a declaração no último dia, nos últimos dias, não concluí meu processo e quero retificar. Você consegue retificar sim, tá? Desde que a declaração tenha sido feita no dia 30 ou antes, você consegue sim retificar a sua declaração e colocar o valor, talvez você aumentou um pouquinho para conseguir comprar imóvel, enfim, você consegue voltar para o valor original aí, voltar para o valor que você precisa. Outra coisa bem interessante, nos últimos vídeos eu até comentei com vocês sobre vender imóveis de leilão da Caixa, tá? A Caixa, ela tem sim imóveis de retomada que você consegue estar comprando ou vendendo com até 70% de desconto e a Caixa te paga sua comissão normal, seus 5%, tá? O edital era para ter saído até o dia 30 de junho, ainda não saiu, provavelmente deve sair agora no mês de julho. Do começo do mês agora até o meio já deve ter um edital para a gente se inscrever e poder participar. Lembrando que para você vender imóveis de leilão da Caixa, você tem que ser pessoa jurídica, você não consegue mais se inscrever como pessoa física. Nos últimos anos, pessoa física conseguia se inscrever, mas agora não consegue mais. Inclusive, você vai ter que ter um CNPJ e vai ter que ter o CRES jurídico ativo. Inclusive, também você tem que ter uma conta na Caixa jurídica, tá? Você só consegue se inscrever e participar da venda de imóveis de leilão assim. Lá tem diversos imóveis com até 70% de desconto para você vender para o seu cliente. Para você comprar apartamento de 150 mil, lá você compra por 80, 70 mil, você consegue um desconto muito bacana, às vezes até menos que isso. Alguns imóveis podem ser financiados, outros não. E vamos falar um pouquinho também, já aproveitando para voltar um pouquinho nesse assunto, que era para ter comentado antes com vocês, mas o programa Minha Casa Minha Vida está sendo muito bom para algumas consultoras. Com esse aumento do teto, muitas consultoras como a MRV, algumas consultoras nacionais vão ter imóveis que vão se enquadrar nesse programa. Por quê? Muita consultora particular aí migrou pro programa SBPE. Agora só financia SBPE, tem desligamento bancário, enfim, mas com esse aumento do teto, muitas consultoras vão continuar podendo fazer o crédito associativo. O que é o crédito associativo? Essa consultora pega dinheiro com o banco para poder construir imóvel para vender para o cliente final, vender para você, ou corretor para você vender para o seu cliente. Inclusive, o programa Minha Casa Minha Vida, o novo programa Minha Casa Minha Vida, já vem com a taxa de juros concorrendo com outros programas. A Caixa hoje é o banco com menor juros de mercado, tem juros de 5% a 9% ali, pela Caixa Econômica Federal. Já bancos privados, você tem alguns bancos que têm de 11%, a 12% a 13% de juros. Alguns bancos digitais como o Inter, você tem juros de até 16%. Ou seja, a Caixa vem com a modalidade do Minha Casa Minha Vida, uma nova modalidade Minha Casa Minha Vida aí, com uma taxa com teto maior, uma taxa de juros reduzida, uma parcela menor para você comprar o seu imóvel, para você, corretor, vender bastante imóvel. O mercado vai se aquecer demais no período. A partir do dia 7, ouve o que eu estou falando, você vai ter uma procura louca pelo programa Minha Casa Minha Vida. Muita gente buscando comprar imóvel no programa Minha Casa Minha Vida. O pessoal é muito de rumor, né? Normalmente as pessoas são de manada. Se ela ouve uma notícia, ela sai correndo atrás da notícia e busca comprar, igual os outros estão fazendo. Um amigo comenta com o tio comenta com o irmão, o tio vai comentando entre todo mundo ali, acaba chegando em alguém e a pessoa realmente quer comprar, tá? Mas vira muito rumor, muita gente buscando imóvel, pode ter certeza que vai ter uma procura louca. Você vai trabalhar como você nunca trabalhou na vida, mostrando imóvel dia e noite, vendendo muito imóvel, ajudando a realizar muitos sonhos. Agora eu vou comentar algumas perguntas que o pessoal me faz muito. Se com o Procotista extinto, se o pessoal vai migrar muito para o SBPE, ou se vai para Minha Casa Minha Vida para imóvel usado, eu digo que assim, o Minha Casa Minha Vida ele se assemelha muito com o Procotista, um é espelho do outro, os dois têm do mesmo recurso, os dois têm basicamente quase a mesma taxa de juros. A taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é um pouco mais baixa que a do Procotista hoje, mas com o SBPE, com a taxa de juros bem mais alta, o pessoal vai migrar muito para Minha Casa Minha Vida para imóvel usado, tá? Para imóvel novo, eu tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida continua sendo a melhor opção, caso a pessoa não possa financiar no Minha Casa Minha Vida, ela continua comprando SBPE normal, a vida dela segue, não vai ter nada de novo, nada de diferente para você comprar seu imóvel, para você, corretor, vender seus imóveis. Espero, corretor, que esse vídeo tenha contribuído com você, espero, cliente, que esse vídeo tenha contribuído com você, que esse vídeo tenha sido muito instrutivo, que você consiga ter se atualizado de todas as notícias do mercado imobiliário na semana. Esse
Esse giro acontece todo domingo, espero que esse vídeo tenha saído antes do seu almoço, para você almoçar assistindo esse vídeo maravilhoso, atualizando as principais notícias sobre o mercado imobiliário da semana. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no meu canal, já curte esse vídeo, ativa o sininho aqui embaixo, você me ajuda demais se inscrevendo, envia esse vídeo para mais pessoas, para que possa prosperar na vida de mais pessoas, ajudar a vida de mais pessoas, semear na vida de mais pessoas. Encaminhe esse vídeo, não esquece. Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, valeu, fui!